Maquiei a minha mãe nesse carnaval só com o que eu tinha na minha necessaire. Como será que ficou, hein? Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Dei um close de pertinho aí pra vocês conhecerem um pouquinho da pele da minha mãe. É uma pele madura, com a pálpebra bem gordinha, bem caída. E eu vou mostrar pra vocês uma opção de maquiagem que fica lindíssima em pele madura e eu super recomendo para as minhas clientes. Comecei com a hidratação, apliquei ali um hidratante bem cremosinho, bem potente. E fiz ali como se fosse uma massagem facial mesmo, para que esse hidratante ele fosse absorvido por todas as linhas finas, né? Porque a principal característica de uma pele madura é que é uma pele que tem muitas linhas. Então, se você hidrata bem, se você deixa essa pele viçosa, então com certeza o resultado final da sua maquiagem vai ser uma pele bonita, sem muito excesso de produto e que vai ter ali um vício, né? Um vício na pele. Hidratei também os lábios com o Carmex, que pra mim é o hidratante labial mais potente que existe. Apliquei ali com um cotonetezinho pra facilitar no preenchimento dos vinquinhos dos lábios, né? E, gente, literalmente dei um banho na minha mãe com bruma hidratante. Essa é da Daisy Peroso e esperei ele secar e também potencializei a hidratação da pele dela com o Oil Glam da Cole Beauty. Espalhei com a ponta dos dedos também. E sempre que você aplicar algum produto no rosto com a pontinha dos dedos, vá com muita suavidade, tá? Sem pressão, sem muita força, para não estimular a oleosidade. Apliquei principalmente ali na parte de baixo dos olhos, né? Que geralmente a gente tem muita linha fina e principalmente a pele madura também. E como a gente aplica uma camada de produtos, né? Base, corretivo, pó depois, se essa parte não estiver bem hidratada, ela vai aparentar mais pesada. Então é muito importante que você foque na hidratação. Preparação de pele é tudo, principalmente na pele madura. Usei a base Backstage da Dior, a 3 Warm, que é bem parecida com o tom de pele da minha mãe. É a base que eu utilizo em mim também, mesmo que eu esteja mais bronzeada ultimamente, mas essa base super funciona. Ela é ótima, ela é leve, ideal para pele madura, porque dá uma naturalidade, ela tem um viço, sabe? Então, assim, é uma base diferenciada. Apliquei com a esponjinha, dando batidinhas, tomando cuidado ali pra não sujar o cabelinho dela, né? Porque é um cabelinho bem branquinho, então pra não ficar manchado. E logo em seguida, eu já vim com um contorno bem quente, com uma tonalidade mais quente, da marca OG, que é Outdoor Girl, que, gente, nesse dia eu não estava com o meu contorno cremoso, mas ainda assim eu utilizei da melhor forma todos os produtos que eu tinha. E eu sempre falo com as minhas alunas o seguinte: de que adianta você ter uma bancada com os melhores produtos de maquiagem do mundo se você não sabe utilizar o melhor de cada um deles? E eu não estou falando aí que eu estou usando produtos ruins na maquiagem da minha mãe, tá? Não é isso. Mas é que vale mais você dominar as técnicas e você tirar o melhor proveito de todos os produtos que você tem do que se apegar somente a produtos de marca. Então a gente consegue, quando você é um bom profissional, com qualquer produto você faz um excelente trabalho. E aí, gente, tô usando o corretivo 2 da 3 e pega esse truque, anota essa dica. Eu fiz esse risco bem ali no bigode chinês, né? Que é bem marcadinho da minha mãe, fazendo um traço ali pra cima. Porque quando eu faço esse movimento, é como se eu fizesse um lift. É como se eu criasse um efeito ali de que essa parte da maçã que tá um pouco mais caidinha, é como se eu fizesse realmente um efeito ali, como se eu tivesse levantado essa parte do rosto. Então tudo isso aí é uma técnica de luz e sombra, sabe? Ali no cantinho dos olhos eu também fiz propositadamente para parecer que eu suspendi um pouco mais o olhar dela. Então já anota essa dica, porque em peles maduras faz toda a diferença, tá? Esse acabamento de luz e sombra. Espalhei, né? Esfumei ali com a esponjinha úmida para até que não ficasse nada marcado. Apliquei ali no cantinho dos olhos também, espalhei com muito cuidado para que não ficasse branco demais. E fui dando batidinhas, a intenção não é tirar o produto, mas sim de espalhar, né? Com a finalidade de esfumar. Lip Blush intensa da Alice Gontijo para dar aquele ar de naturalidade. Apliquei ali nas maçãs, bem na diagonal, justamente para poder criar esse efeito mais harmonioso no rosto dela. Esfumei com esse pincelzinho de sereia, muito fofo, que é do meu kit pessoal. Se você é maquiador
maquiadora ainda tem dificuldade de maquiar peles maduras, sente que as suas clientes não ficam totalmente satisfeitas, eu tenho um convite para te fazer. Conheça a formação profissional especialista em maquiagem. É um curso que vai te preparar e encurtar o seu caminho até o sucesso para dominar a maquiagem em todos os tipos de pele. Pele de noiva, pele da mãe da noiva, pele de noiva negra, pele de noiva madura, enfim. É um curso focado em atendimento, em clientes reais que vão sentar na sua cadeira, com técnicas atuais, lista de produtos, consultoria individualizada para cada aluna, certificado incluso e até 12 meses para você concluir o seu curso. Ficou interessada? É só clicar no link do box de informação para saber todos os detalhes. A segunda turma já está em formação. Quase finalizando a pele, eu apliquei o iluminador da Dior, uma misturinha desse tom dourado mais o tomzinho branco, quando eu quero dar aquele estouro. E ali, para finalizar as maçãs do rosto, eu sempre gosto de dar essa iluminada com esse iluminador rosinha que fica perfeito, gente. Pessoalmente, a maquiagem fica tão linda e dá um vício natural. O que eu mais gosto desse iluminador da Dior é porque ele traz naturalidade, ele traz uma cintilância e não um brilho exagerado, sabe? Então, assim, é um iluminador que eu gosto demais, principalmente para pele madura também. Por incrível que pareça, gente, o pó da Playboy dá super certo para pele madura. Isso porque é só você aplicar na quantidade certa. Eu começo selando a região central do rosto e o que resta de pó na esponjinha eu vou aplicando por todo o rosto. A intenção é que na pele madura você dose um pouco, você use menos, uma quantidade menor, né, de pó, para não pesar muito no rosto, para que todo aquele vício, aquele brilho que você cuidou na hora da preparação com a hidratação, você não retire do pó. E é importante também que esse pó que você utilize não seja tão seco, tá? Ele não tire muita água do rosto da sua cliente e deixe o rosto com uma aparência seca. Então tome cuidado com isso, cuide para usar pós bem mais cintilantes e eu sempre dou essa dica. Se o seu pó ele é totalmente opaco, coloque partículas de brilho nele, tá? Principalmente se for iluminador em pó. Anota essa chave, isso é dica de curso profissional, tá? Depois eu varro todo o excesso ali com um pincelzinho fofão. E agora, gente, vou para a parte dos olhos. É claro que eu vou fazer os olhos dela aqui para poder te ensinar também. Aplico um corretivo, ali levemente mais claro que a tonalidade da pálpebra dela, né? Tiro o excesso com a esponjinha úmida. E agora, gente, como nesse dia eu realmente maquiei minha mãe com o que eu tinha na necessaire, eu utilizei os produtos que eu tinha. O mesmo produto que eu fiz o contorno, eu fiz essa sombra. E por que eu tô colocando esse pincel aí? Porque eu tô fazendo essa sombra na diagonal. Repare que lá no finalzinho dos olhos tá muito mais acima do que no centro dos olhos, né? Então eu sempre gosto de fazer na minha mãe esse esfumado na diagonal, porque valoriza muito os olhos dela e dá aquela impressão de levantada dos olhos, sabe? Justamente porque ela tem muito excesso de pálpebra. Olha só como que eu faço aí pra poder maquiar todas as partes sem deixar com que nenhuma fique sem sombra, né? Então é importante que você levante suspenda esse excesso de pálpebra. Apliquei um tom mais frio, mais escurinho ali bem na raiz dos olhos e faço o mesmo processo no outro olho. Dou batidinhas primeiro para depois esfumar e eu fico ali do meio pro final do olho. Eu não avanço muito pro inicinho do olho, não. Olha o grande truque aí também. Peguei o pó solto da Playboy que eu utilizei e fiz como se fosse um recorte bem retinho ali, mas focando em levantar esse olhar, levantar essa sombra. Então eu vou dando batidinhas, né, para poder tirar ali o excesso de pó. Como eu também não tinha muitas opções de sombras aí, eu utilizei para selar o cantinho do olho dela o pó da Playboy mesmo, gente. E olha só como que um produto ele pode ser versátil, né? Então, quando a gente é maquiador, a gente deve ser criativo para poder utilizar o melhor com o que a gente tem na mão ali no momento. Esfumei com o restinho de cor que tinha no pincel de esfumar, apliquei máscara de cílios, essa aí que eu tô utilizando é da Tango. Eu gosto muito de utilizar ela na minha automaquiagem, sabe? É muito boa, gosto do pincel dela. E o que vai fazer muita diferença nesse olho, principalmente porque a pálpebra é caidinha. Apliquei somente metade dos cílios, da metade pro final dos olhos, inclinando esse cílio um pouquinho, para deixar esse olhar mais levantado, esse olho mais aberto. E vocês vão notar a diferença, olha, de um olho pro outro. Como que fica bonito, como que fica sofisticado, mas sem pesar, sem deixar minha mãe incomodada. Até mesmo porque ela não tem muito costume de usar maquiagem, né? Ela serve muito como minha modelo, eu sempre maquio ela.
mas ela não tem costume no dia a dia. Então, a gente sempre tem que se atentar se a sua cliente está confortável. Então, não adianta colocar um cílio muito grande em alguém de pele madura que não tem muito costume de utilizar, né? Senão, acaba que ela não vai ficar confortável, ela não vai ficar com esse cílio por muito tempo. Esfumei ali bem clarinho com o contorno mesmo, ali na parte de baixo dos olhos. Apliquei máscara de cílios. E eu também fiz um truque que eu acho que favorece muito os olhos da minha mãe, que é passar um pouquinho de corretivo na linha d'água, sabe? Bem de levinho, só para dar uma ampliada no olhar dela. Como a pálpebra é bem caidinha, faz diferença. Apliquei o batom avelã da Eudora. Gente, imagina que batom lindo, maravilhoso. E olha, fiquem tranquilas que eu tô aplicando na minha mãe, porque esse batom é meu, tá? É de uso pessoal. Apliquei o lápis Palinude no centro dos lábios. É uma cor maravilhosa, lindíssima. Olha como preencheu os lábios da minha mãe. Fiz ali o acabamento iluminando o alto da sobrancelha, bem de leve. E usei a pastinha de sobrancelhas da Isabela Salgado, só para dar um leve sombreado na sobrancelha da minha mãe. Quando a sua cliente for grisalha e tiver os pelos muito claros, toma cuidado para não marcar demais, tá? Para não carimbar a sobrancelha. Apliquei um tom nudezinho de gloss da Max Love, que eu uso também, que é meu, no centro dos lábios. E, gente, eu fiquei apaixonada em como esse batom ficou bonito pessoalmente. E aquele gran finale, que é essa maquiagem pronta, com todos os detalhes. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha servido de inspiração para você. E não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar nos comentários o que você achou. Te espero no próximo vídeo, viu? Um beijo, tchau!